Saudai o nome de Jesus. Saudai o nome de Jesus. Arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai. O Filho do glorioso Deus glória, glória, glória.
Salmo 116, para a nossa meditação. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Porque inclina para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Queremos te agradecer pelo teu grande amor em nossas vidas, ó Pai querido, por estar mais uma vez neste dia aqui reunidos para te adorar, te servir e podermos também, ó Deus, aprender tua palavra. Nos ajuda a cada dia continuarmos com nossas mentes focadas no Senhor, nos dando um renovo nos nossos corações. A vida nos oferece desafios contínuos. Todos os dias enfrentamos situações adversas, mas a nossa fé no Senhor nos renova a cada manhã. Tem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparáveis é pra mim.
se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, ousadia vou mover do sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Salmo 116. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Podemos aprender desse salmista, deste salmo, o quanto é importante a nossa vida ligada ao Senhor, em que em meio das tribulações nós podemos enxergar o cuidado de Deus. Ele fala: eu amo ao Senhor. E este amor é a intimidade dele com o seu Salvador. E Davi enfrentara as situações que nós também enfrentamos. E ele nos ensina no texto o valor da invocação. Invocá-lo-ei enquanto viver. Nada poderá nos afastar da busca ao Senhor, da vida de oração em nosso particular, nossa intimidade com o nosso Deus. E ele fala também que laços de morte me cercaram. Situação difícil que ele estava enfrentando. Às vezes nós não estamos enfrentando uma situação de morte, de uma perseguição, às vezes coisas que estão nos angustiando, nos deixando tristes, abatidos, mas não podemos esquecer que na angústia Ele está conosco. Fala aqui o texto, versículo 3: sofri tribulação e tristeza, né? Mas ele não se acomodou, ele não cruzou os braços, ele invocou o nome do Senhor. Também podemos aprender o reconhecimento que Davi tem de que Deus é o seu cuidador e o seu protetor em todo instante da sua vida. Situações que ele pode enfrentar de diversas ordens, mas ele tem a certeza de que Deus é compassivo e é justo e é misericordioso, cuida de nós o tempo todo. O Senhor fala mais o texto que Ele guarda os simples, a simplicidade na busca ao Senhor. Às vezes ficamos preocupados em não orar, porque a nossa oração é uma oração simples, e alguém vai de repente olhar o que eu estou falando, mas a simplicidade no falar com Deus é o detalhe do nosso sucesso. Ele fala: eu me achava abatido, angustiado, versículo 6, e Ele me salvou. Deus é quem nos dá o transbordo, o renovo a cada instante. E há um diálogo entre Davi e ele mesmo. Ele fala: volta a minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que faz bem para nós. É um Deus que não nos julga, que não nos persegue, mas nos faz somente o bem. Porque é um Deus o quê? Misericordioso, amoroso. Por isso que ele fala no começo do Salmo: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz, a minha súplica. Então, nas horas difíceis que nós enfrentamos,
Não podemos esquecer que nós temos um companheiro fiel, que é o Senhor, que está sempre ao nosso lado. Ele fala mais para nós o seguinte: andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Esta intimidade que Davi tinha com Deus, ele está dizendo: eu vou andar perante as pessoas na terra, quando eu estou vivendo, mostrando o amor de Deus aos outros. Ele fala no versículo 10: eu confiei, tive fé. Cantamos agora há pouco hino, né? Rompendo em fé. Nós cantamos sempre no dia a dia, nossas vidas, né? Eu dizia na minha precipitação: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Ele está perguntando assim: o que eu vou dar a Deus? Ele tem me dado o ar para respirar, a vida, a paz, a salvação. O que é que eu vou dar para Deus? Ele pergunta e ele responde. Olha a comunicação, o diálogo. O que darei ao Senhor? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ou seja, eu estarei pronto a mostrar a bondade do Senhor a outras pessoas também, e pagarei meus votos na presença de todo o povo de Deus. É o culto de ação de graça. É quando nós reunimos para levantar a igreja, para adorar a Deus no culto de ação de graça, estamos oferecendo a Deus aquela oportunidade de adorá-lo com nossos irmãos, com o povo do Senhor. E ele fala mais o seguinte: preciosa é a morte do Senhor, a morte dos seus santos. Esse versículo a gente usa muito no momento de velório, mas é difícil de entender, porque é preciosa à vista do Senhor a morte dos seus santos, porque nós deixamos essa terra para estarmos na presença direta com o Senhor, vivendo adoração com o nosso Deus. Deixamos esse ambiente terreno que nós vivemos aqui, de tribulação, para gozar da presença do Senhor. Por isso que ele fala que é preciosa a morte dos seus santos. Por isso que ele fala: eu amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Suplicar vai além do que falar, de orar. É a busca constante ao Senhor, como Ana fez lá em Samuel. Irmãos, estão lembrados? Ela começou a orar a Deus para que Deus pudesse trazer a ela a madre, pudesse engravidar. Ela suplicava no templo ao Senhor. Que alguém falou para ela assim: você está embriagada, mulher. Ele fala: não estou embriagada, eu estou em contrição de oração. Então, ao buscar ao Senhor, é justamente este potencial de estar na presença do Senhor, orando, comungando, a experiência de comunhão com Ele. Suplicar, dedicar tempo para estar apresentando as nossas necessidades, as nossas alegrias, os nossos sofrimentos perante o Senhor, que conhece a nossa dor, conhece as nossas aflições. Então a oração com súplica, ela tem que estar recheada de gratidão. Orar agradecendo, porque Deus já está se cumprindo em minha vida o seu querer. Aí a paz vai reinar no meu coração. Eu vou orar, não somente pedindo as coisas terrenas, mas pedindo a Deus o conforto na minha vida, a paz no meu interior. E esta súplica
que ninguém escuta, é eu e Deus, é no meu íntimo, é a oração silenciosa. Ana lá no templo estava orando, e o sacerdote falou assim: você está, mulher, embriagada? Ele falou: não estou, eu estou em contrição com Deus. Então a súplica é viver em contrição com o Senhor, e viver orando ao Senhor pela gratidão, é compreender que vivemos nessa terra para semear a mensagem de salvação. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que darei eu ao Senhor? Faltava alguma coisa na mente de Davi. Eu tenho tudo nessa terra aqui, eu sou rei, mas falta alguma coisa que eu tenho que entregar para Deus. A gratidão. E eu posso fazê-lo através da oração em súplica. E Paulo fala, acho que é Filipenses, ele diz que com ações de graças, né? É a súplica, com ações de graças. Filipenses 4, Filipenses 4, você fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes de tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Essa súplica de graças é a oração de gratidão, de agradecer. Quando nós assim executamos nossa vida de oração, nós conseguimos eliminar, talvez não totalmente, mas pelo menos 50% da nossa ansiedade, que nos domina o tempo todo. Porque nós somos seres ansiosos, preocupados em pagar a conta da manhã, uma coisa aqui, então estamos sempre preocupados. A preocupação nos faz ficar ansioso, e somos vivos. Mas quando começo a praticar a oração de gratidão, eu começo a amenizar a ansiedade do meu coração. Não fica mais só pedindo, mas dizendo: Senhor, eu estou grato porque eu estou vivo, vou ter a salvação na minha vida, o Senhor está comigo, me cuidando de mim o tempo todo. Aí fala no versículo 7, Filipenses 4, 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, o entendimento está na mente, na cabeça da gente, que aqui nós precisamos julgar e ver a nossa mente, guardará os vossos corações. Olha, irmãos, os vossos corações aqui é o nosso pensamento. Ele reforça: e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, falando para os irmãos de Filipe, fala assim: meus irmãos, vocês estão enfrentando situações nessa vida, mas não se preocupem, porque vocês têm um Deus que cuida de vocês. O que temos que fazer é colocar em prática a oração de súplica com ações de graças, com louvor, com adoração. Quando nós estamos louvando a Deus, estamos também orando ao Senhor. E quando nós estamos louvando a Deus, adorando a Ele, também estamos drenando nossa mente das preocupações que nos invadem. E ao drenar, ficamos mais leves. Ele fala: e a paz de Deus. Então essa paz de Deus é além de uma saudação, paz do Senhor, muito mais que a saudação. Paz do Senhor, irmão, irmã, é muito mais que a saudação que nós praticamos no nosso dia a dia, viver, mas é a paz que vem de Deus, que nos coloca. Esta paz que vem de Deus vai muito além do que a nossa preocupação por uma resolução do fórum da justiça, uma causa que tem que ganhar. Eu estou preocupado com aquela causa, tem que ter um dinheiro para resolver. Estou tão preocupado, não consigo dormir porque eu estou tenso. Eu fico doente, não durmo, não me alimento direito, porque eu estou tão tenso, tão estressado, que entra no meu ser a força da ansiedade.
e me domina completamente. Mas quando eu começo a colocar em prática na minha vida a oração de súplicas com ação de graças, meus irmãos, a minha mente começa a clarear, a ver o Senhor conduzindo o mar vermelho à frente. Quem está à frente de nossa vida não é Moisés, é o próprio Deus que está nos conduzindo, vai nos trazendo para enxergar o que Ele quer para nós, que é o que? Paz, alegria e tranquilidade. Como isso acontece? Porque Ele está conosco. Filipenses 4, versículo 8, ele fala mais o seguinte: o apóstolo Paulo fala para os irmãos: olha, você tem que trabalhar a sua mente, que é o seu entendimento. Ele fala assim: quanto ao mais, irmãos, nós somos irmãos, a igreja é feita de irmãos, de pessoas. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Então, mais uma vez, volta o pensamento, a nossa mente. Irmãos, por isso que é importante nós praticarmos exercício físico. Quando o corpo se movimenta, a gente muda os nossos pensamentos. Quando nós, por exemplo, faça o teste na sua casa, você terminou a refeição, o almoço, que a gente come bastante no almoço, o que acontece após o almoço? Dá aquele sono? E como tem que dar aquele sono, porque é o processo do nosso corpo nos levar para dar aquele cochilozinho, né? Mas se você já ir direto para fazer o cochilo, você der uma caminhadinha ali de 5 minutinhos na cozinha e movimentar e tal, você já vai quebrar aquele ciclo do preguiça, já vai gerar no seu coração um hormônio que vai tirar aquele processo do engorda. Isso vai gerar no nosso coração uma atividade no exercício mental. O pensamento vem diferente de algumas coisas. Pensando, puxa, me lembrei de tal coisa para resolver ali e tal. Ou seja, então, eu vou orar para que situação tal. Aí depois que aquele 10, 5 minutinhos você fizer um movimento, você pode sentar, dar uma repousada, tem que parar um pouquinho, dar uma relaxada. Dizem que estudiosos que no máximo 30 minutos para você descansar. Não é para dormir, tá? Não, só para dar uma descansadinha, uma relaxada. Fala de soneca, né? Pega aquela sonequinha. Sim, mas antes da soneca você fez o exercício. E esse exercício movimentar o corpo, ir na cozinha, voltar, pegar um copo de água, e falar com o filho, enfim, a sua mente já foi caminhando. E ao entrar num cômodo tal, cômodo X, você vai lembrar do seu filho, vai lembrar da situação, e vai levando você e eu para momentos diferentes em nossas vidas. E aí nós lembramos do texto: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha oração. Irmãos, a oração mais poderosa, sabe qual que é? É a sua oração, porque você e eu estamos ligados em Deus, conectado com o Senhor. Sim, a oração de mais irmãos faz efeito, porque é a corrente de oração, é a soma das energias. Sim, é muito importante, claro que é. Mas a minha oração, a nossa oração pessoal, é o diferencial maior. Por isso que ele fala, Filipenses 4, versículo 6: pela oração e súplica com ações de graças. Olha o resultado: é a paz. O meu pensamento vai estar aquele pensamento de tristeza, de raiva, de confusão, mas a paz, porque eu orei, supliquei com ações de graças. Mas eu fico naquela oração só pedindo, e Senhor, porque eu quero, incomodando no bom sentido, né? Deus, a gente
gente fica mais e mais focado naquele processo. Mas ao executar a ação de graças, nós nos libertamos, porque a paz entra em nós. E a nossa mente, ela é dilatada para o pensamento da prosperidade. Prosperidade, principalmente espiritual. Porque fala prosperidade para achar o pessoal em dinheiro, né? É muito mais que o dinheiro, que o ter, mas é o ser liberto em Cristo, ter paz em Cristo. Filipenses 4,4: regozijai-vos sempre no Senhor, alegria sempre no Senhor. Então fortalece. Regozijai-vos no Senhor. Alegria de Neemias do Senhor é a nossa força. Quando nós estamos com a nossa mente, com as nossas intenções, nosso coração mirados em Cristo, nós crescemos mais na comunhão com o Pai. E para concluir, Davi então diz no Salmo 116: oferecer-te-ei sacrifícios de ação de graças, e invocarei o nome do Senhor. Que nós possamos, meus amados irmãos, invocar o nome do Senhor em nossas casas, onde quer que nós estejamos, no trabalho, até no hospital, situações delicadas. Invocar o nome do Senhor sem abrir os lábios, só em pensamento está invocando o nome do Senhor, porque dizendo assim: Senhor, Tu és o meu médico, Tu és o meu Deus, estás comigo. É a súplica, e Ele vai dirigir a nossa vida para o sucesso, para a vitória completa em Cristo. Que nos abençoe hoje e sempre. Amém. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele meu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado e me livrar. A sua graça não me sustenta, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno
revelado em seu amor, no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Vem visitar tua igreja, ó bendito Salvador, sem tua graça ela murcha ficará sem vigor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Muito obrigado pelo teu grande amor em nossa vida, Pai eterno. Nos leva agora em paz para os nossos lares. E que o amor de Jesus seja com a tua igreja, hoje e sempre. Amém. 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 E nasce este dia que meu Pai me deu.